Não é todo dia que eu estou com vontade de ler. Há aqueles dias em que a mente está cansada, que a concentração está falhando, que o emocional não está bem, que o corpo está exausto. E são nesses dias que eu mais quero me aconchegar num sofá ou na cama e ler um livro. No entanto, nem sempre eu consigo. Aí bate aquele medo, será que eu tô com ressaca literária? Mas pode ser apenas que eu não estou com o livro certo em mãos. Por isso vou indicar 3 livros leves para esses dias difíceis. São livros que não nos deixam irritados, ansiosos, estressados com a história. Também não vamos querer chorar nem rasgar as páginas, muito menos brigar com o autor ou com os personagens. São livros que podemos ler um capítulo por dia apenas, porque eles são curtos. Outra coisa que me atrai nesses livros são que os personagens também são leitores. Isso me passa aquela vontade de ler. Pegue um café ou um chá, se acomode e anote essas dicas que eu vou dar. O primeiro livro é O Alquimista, do Paulo Coelho. Sempre que eu olho para este livro, eu penso numa xícara de café. Este livro visa passar algumas lições. Já vi leitores o enquadrarem em autoajuda e outros em literatura fantástica, mas para mim isso não faz diferença alguma. Foi agradável de ler, foi um conteúdo que me fez refletir um pouco sobre a vida e sobre viver no momento presente e entender que somos capazes de fazer muito mais do que acreditamos ser. É o livro brasileiro mais traduzido do mundo e ficou por 425 semanas consecutivas entre os títulos mais vendidos da lista do New York Times. Santiago, ele é um jovem pastor de ovelhas que tem essa profissão porque ele ama viajar. Então ele vai de um lugar a outro levar suas ovelhas para poder vender a lã delas. Assim ele conhece lugares diferentes e pessoas diferentes. Tinha um casaco, um livro que podia trocar por outro e um rebanho de ovelhas. O mais importante, entretanto, é que todo dia realizava o grande sonho de sua vida: viajar. Quando cansasse dos campos de Andaluzia, poderia vender suas ovelhas e tornar-se marinheiro. Quando cansasse do mar, teria conhecido muitas cidades, muitas mulheres, muitas oportunidades de ser feliz. A vida dele era essa e ele estava em paz com isso. Mas toda vez que ele ia dormir, ele tinha um sonho que se repetia. Ele resolveu procurar uma mulher que interpretava sonhos para poder esclarecer para ele o que aquilo significava. A interpretação foi que ele tinha que ir até as pirâmides do Egito, onde encontraria um tesouro e ia ficar muito rico. Ele não acreditou nessa história até encontrar um rei que o fez mudar de ideia. Então ele se desfaz do seu rebanho e parte nessa aventura. Não é uma jornada fácil, porém ele não desiste, apesar de querer isso em alguns momentos. Santiago vai conhecer várias pessoas ao longo do seu caminho e todas elas vão ter uma lição importante para ele, como o comerciante de cristal, que vai lhe dar um emprego em Tanger depois que o rapaz é assaltado, logo no começo da aventura dele. Tudo isso fará entender que o tesouro não é o mais importante dessa aventura, mas o conhecimento adquirido ao longo do caminho seria ainda mais importante na sua vida. Há uma reviravolta no final, deixou tudo ainda mais divertido, que eu havia concluído que o objetivo dele já tinha sido concretizado, mas não foi. Quando todos os dias ficam iguais, é porque as pessoas deixaram de perceber as coisas boas que aparecem em suas vidas sempre que o sol cruza o céu. Esse é um daqueles livros que eu quero reler daqui a alguns anos. O segundo livro é A Caderneta Vermelha, de Antoine Laurent. Ele é um escritor francês. E a bebida que combina com este livro é chocolate quente. Ele tem uma estrutura diferente dos livros que eu estou acostumada a ler. Os parágrafos são bem longos, os diálogos não são marcados. Eu descobri que eu estava lendo um diálogo apenas na metade dele.
Depois eu me acostumei a esse ritmo. O livro se passa na França, com aquela atmosfera parisiense que eu tanto amo. Laurie, ao voltar para casa, é assaltada e levam sua bolsa. O que mais partiu seu coração não foi o dinheiro roubado, e sim seus bens mais valiosos emocionalmente falando. Roubaram minha bolsa. Não estou ferida, estou viva. Ergueu os olhos para as caixas de correspondência, deu seu nome, seu sobrenome e seu andar, quinto à esquerda. Sem chave, quase às 2 horas da manhã, não poderia abrir a porta do quinto à esquerda. Esse fato muito concreto ganhou forma em sua mente. Não posso entrar em casa e roubaram minha bolsa. Já não está comigo, jamais a verei de novo. Uma parte de si mesma acabava de desaparecer da maneira mais brutal. Olhou ao redor como se a bolsa fosse se materializar, anulando a sequência que acabava de acontecer. Mas não, a bolsa já não estava ali. Estava longe, nas ruas, arrancada. Voava no braço do homem que corria. Ele iria abri-la e encontrar suas chaves, seus documentos de identidade, suas lembranças. Toda a sua vida. Ela sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Medo, desespero e raiva se misturavam ao tremor das mãos, que parecia não querer parar nunca. E a dor na nuca se tornou mais forte. Passou os dedos pelo local, estava sangrando. E, claro, os lenços de papel tinham ficado na bolsa. O segundo personagem é o livreiro Laurent. Ele encontra uma bolsa feminina jogada no lixo, mas não há nada nela que o ajude a encontrar a dona da bolsa. Mas ele fica curioso com aquilo e a leva para casa, tirando de dentro dela todos os objetos que restavam, tentando encontrar neles algo que o levasse à dona. O que mais chama a atenção de Laurent é uma caderneta vermelha, repleta de anotações, ideias e pensamentos. Isso faz querer conhecer ainda mais aquela pessoa. Eram quase 11 horas da noite, sempre sentado no chão e agora rodeado de objetos. Laurent estava mergulhado na caderneta Moleskine vermelha, que guardava em dezenas de páginas os pensamentos da desconhecida, às vezes rasurados, sublinhados ou escritos em maiúsculas. A letra era elegante e desenvolta. Ela devia tê-los registrado ao sabor de seus impulsos, certamente em varandas de cafeterias ou durante trajetos de metrô. Laurent estava fascinado por aquelas reflexões que se sucediam, aleatórias, tocantes, desmioladas, sensuais. Ele havia aberto uma porta que levava à mente da mulher da bolsa lilás. E, embora se sentisse meio descortês por ler as páginas da cadernetinha, não conseguia largá-la. O foco da história nem é a caderneta, algo que eu estranhei, já que é o título do livro. Porém, a bolsa é a parte mais importante, principalmente com o conteúdo que há nela. Gradualmente, descobrimos o significado daqueles objetos, coisas que eram muito importantes para Laurie. Laurent se aventura e faz algumas loucuras para poder devolver a bolsa. E de repente, temos um romance para aquecer o coração. O terceiro livro e último é Véu do Tempo, da Claire R. McDougall. A bebida que combina com este livro é um chá. Sempre que eu começava a ler ele, eu tinha que preparar um chá, já que a história se passa na Escócia, na época chuvosa, e lá eles tomavam chá o tempo todo para se aquecer. Meg é uma mulher que sofre de epilepsia e durante esses momentos ela tem sonhos, mas esses sonhos para ela são mais como viagens no tempo. Ela volta ao passado e vive uma experiência com determinada pessoa histórica, uma pessoa que realmente existiu. Seu casamento acabou, a sua filha caçula tinha o mesmo problema que ela e acabou falecendo por conta disso. E ela tinha apenas mais um filho, o Graeme. Sua relação familiar é um pouco caótica, dá um pouco de pena dela, porque todo mundo a culpava pelo problema que ela tinha. Não é um livro triste, eu prometo. Meg resolve fazer uma viagem a Dunard para escrever uma dissertação sobre as bruxas. Ela é uma historiadora. Acaba tendo suas crises que a levam ao século VIII, a era medieval, quando as mulheres não eram chamadas de bruxas, e sim consideradas sábias e importantes para o povo.
uma época antes do cristianismo chegar e dos ingleses invadirem. Foi a igreja que queimou as bruxas. O forte estava aqui antes de tudo isso. Num tempo em que as bruxas eram mulheres druidas, Bandruit, eles a chamavam em seu antigo idioma, o gaélico. Era uma posição de destaque. Ela tem um vizinho com quem ela passa a compartilhar essas experiências, percebendo que tudo o que ela estava vivendo naqueles sonhos na Dunad século VIII eram fatos historicamente reais que tinham acontecido e ela não sabia disso. Isso a confunde sobre estar sonhando com coisas que ela sabia ou se ela estava realmente vivendo uma experiência de viagem no tempo. Nessas viagens, Meg conhece o Fergus, irmão do rei, e eles se apaixonam. Agora ela tem que se decidir entre fazer a cirurgia que pode curá-la desse problema, permitindo que ela viva no presente, no momento presente em que ela nasceu e passa a poder viver a vida, uma vida normal com o filho, ou se ela não faz a cirurgia e continua indo no passado para viver o romance, o grande amor da vida dela. É um livro rico em história da Escócia. Aprendemos um pouco sobre o massacre das bruxas que existiu durante a Inquisição na Europa. Não é uma história pesada nem intensa. A autora escreve de uma maneira bem leve, com uma delicadeza. O clima é frio e molhado, então é ótimo ler esse livro num dia de chuva. Ela parece ser o centro das coisas na aldeia. Parteira, professora, conselheira. Gostaria de saber se é por isso que a igreja se opôs às bruxas. Não queria velhinhas no centro das coisas. Espero que esses 3 livros possam ser úteis a você quando você estiver em um dia difícil.